Consagre-se a Ele, totalmente a Ele, somente a Ele. Só Ele é Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Pois tudo vem. Só Ele é Santo, 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 não há outro. Tudo é para A terra está cheia da Sua glória. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Adore o Espírito e em verdade. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Declare, declare. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Agora só igreja, sem instrumentos, só igreja. Entregue as suas coroas. A coroa é dele, não é sua. A coroa não é nossa, é dele. Mais alto, você pode fazer melhor que isso. Hoje nós vamos falar sobre o extraordinário em Deus. Antes de você sentar, gostaria que, se você tem a Bíblia, pode abrir. Caso você não tivesse, pode olhar no ecrã. Que este vai ser o nosso texto base. Leia comigo. Ora, aquele que é poderoso, ou melhor, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia! Você está diante dele, você clamou a ele, você reconheceu que tudo vem dele, tudo é para ele, porque ele é todo poderoso. Ele é capaz de fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. Você foi chamado para viver no extraordinário de Deus, porque Ele é extraordinário.
A sua salvação foi a maior obra extraordinária que aconteceu. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu és. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Pai, eis aqui o Teu servo, Senhor. A glória é toda sua, Senhor. Amado Espírito Santo, usa o Teu servo, Senhor, para edificar a Tua igreja, Senhor, naquilo que o Senhor quer que ela viva, Senhor. Abre o entendimento, Pai, do Teu povo, para que possam descobrir os tesouros escondidos na Tua palavra, Senhor. Transforma cada coração de pedra, se existe algum aqui, Pai, em coração de carne, para que a Tua palavra, Pai, que é a semente viva, Pai, possa frutificar com esta palavra, Senhor, para que ninguém saia daqui como entrou, Deus. Nós repreendemos o espírito que rouba a palavra, repreendemos todo o espírito de distração neste lugar, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Antes de eu começar, levanta a sua mão direita. Diga comigo: Deus me chamou para viver uma vida extraordinária. Repita de novo: Deus me chamou para viver uma vida extraordinária aqui na terra. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, se nós vamos entender o que é o significado de extraordinário, podemos ver que a palavra extraordinário, extra, significa além de. O que está além, o que está fora do comum, fora do normal. Ou seja, além do ordinário. Mas se você busca no dicionário os sinônimos, veja só quantas coisas nos aparecem aí. Extraordinário significa, ou é sinônimo de fora do comum, o atípico, o anômalo, anormal, o diferente, inabitual, incomum, diverso, inesperado, inusitado, irregular, inusual, raro, singular, insólito, esquisito, estrambólico, mirabolante, surpreendente. Tem muito mais, tive que resumir. Agora, qual é o antônimo, o oposto do extraordinário? É o normal, o contrário de tudo que está aqui. É o ordinário, é aquilo que é lógico. Não sei se você está se conectando. Você tem que começar a entender isto. O que Deus te chamou para ser? Deus não te chamou para você ser aquilo que você às vezes tem sido hoje, por desconhecimento. Deus te chamou para ser o extra, acima do normal. E Ele, quando te chama para isso, Ele nos enviou um ajudador para isso. Nos deu chaves poderosas para nós alcançarmos isso. Quando nós vemos, segundo a Bíblia, o extraordinário é a manifestação visível da graça, do poder e da soberania de Deus agindo na limitação humana. Às vezes nós é que limitamos ao
Deus extraordinário. Com as nossas experiências, com as leis deste mundo, queremos limitar aquilo que Deus quer fazer em nós. E se vamos ver o que é viver o extraordinário de Deus, significa experimentar o seu agir sobrenatural, que vai muito além da nossa capacidade e das limitações humanas. É romper com a rotina comum, a zona de conforto e o conformismo, confiando plenamente em seus propósitos e permitindo que Ele realize o impossível. Amados, Deus nos chamou para reinar aqui na terra. Está escrito. Vamos mostrar. Quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O que significa ser a luz do mundo? Significa que você vai brilhar mais do que os outros onde você estiver colocado. É algo oposto das trevas, oposto da escuridão. Você onde estiver, Jesus não disse que vocês serão, disse que vocês são. Está escrito. Vamos ver o que está em Romanos 5,17. Em verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, aqui se refere a Adão, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, outras versões dizem abundante graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Amados, isso é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. Aqui o apóstolo Paulo estava a repisar o que já Jesus tinha declarado. Então, em Mateus capítulo, você depois pode ler todo o capítulo 5, aí no versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Mas mais à frente, no versículo 16 diz: deixa a vossa luz brilhar diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas obras e assim vocês glorifiquem ao Pai. Deixem a vossa luz brilhar. Por que você está a impedir a sua luz brilhar? Então, como estávamos dizendo, a tendência humana é limitar o agir de Deus. Infelizmente isso acontece. Nós nos esquecemos que nós seguimos a um Deus que é todo poderoso. Ele criou os céus e a terra, todo o universo. Com uma só palavra Ele criou tudo. Quando Deus criou a humanidade, desde Gênesis diz: dominem. Aquilo era para toda a criação. Aquela palavra é para toda a criação. Dominem sobre tudo aí na terra. Você tem dominado aqui na terra? Adão veio e estragou tudo. Mas o pai enviou o filho para remendar aquilo que tínhamos sido roubado. E Jesus conquistou naquela cruz para mim e para você, de novo, o domínio. Para você reinar aqui na terra. Para você viver a vida extraordinária que Deus quer para mim e para você. Amém? Por isso é que dizíamos quando cantávamos: tu és digno de tudo. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Você tem que entender isso. E você tem que viver grato a Ele. Que tudo que você tem vem dele e é para Ele.
o que você faz tem que ser glorificando a Ele. Como lemos aqui, deixe brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você pode anotar, este versículo não está aqui, mas pode buscar depois na sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 14 e o versículo 16. Então, nós não podemos limitar o agir de Deus. Assim vemos em Salmo 78, verso 41. Tem uma passagem que diz que eles voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Pessoas quiseram limitar o agir de Deus. Então, não limite o agir de Deus, amados, em sua vida, nem com base naquilo que você vê, que você acha que para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deixe Ele operar. Deus opera exatamente aí, na esfera do impossível, na esfera do sobrenatural e do extraordinário. Quando voltamos para aquele versículo inicial, que dizia que, em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amados, Deus não faz apenas aquilo que nós pedimos, Ele faz muito mais. E nem faz apenas aquilo que você pensa, Ele faz infinitamente mais. Você não pode limitar o poder de Deus e o agir de Deus na sua vida. Desde a criação, pensa como é que foi a criação. Se você contemplar como é que foi a criação do universo, como está, se você estudou um pouco, você vai entender ainda mais isso. Como é que estão distribuídos os planetas, como é que cada planeta circula de forma muito equilibrada. Como é que a Terra circula ao redor do Sol. Não é extraordinário isso? Como é que você foi criado desde o ventre da sua mãe? Aquele que estudou medicina vai entender quão perfeito é o nosso corpo humano. Foi uma obra-prima, uma obra extraordinária, amados. Você não conhece nem metade do que o seu corpo é capaz de fazer. Por isso é que nós, a ciência já provou isso, que não usamos nem 30% da nossa mente. Às vezes quando você diz, já estou cansado, já não consigo, você nem usou 30% da sua capacidade que Deus colocou em você. Amém? Mas quem está aplaudido com isso é o maligno, é o diabo. Porque ele não quer que você saiba dessas coisas. Não é por acaso que o próprio Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando você conhecer essas coisas, você não será a mesma pessoa. Você vai romper no sobrenatural, você vai romper no extraordinário. Ali onde você está inserido, é onde Deus quer que você seja extraordinário. Amém? Se nós vermos em Salmos 33, 9, porque com uma só palavra Ele criou todas as coisas. Ele ordenou, o universo inteiro apareceu. Você contempla a natureza, você contempla os rios, os oceanos, a paisagem, o pôr do sol. É esplêndido. O ser humano tenta imitar algumas coisas de Deus, mas não consegue.
Nem os robôs conseguem ser 100% igual. Nem esta inteligência artificial, que muitos estão a ficar prisioneiros dela. Há coisas que o homem tem. Quando eu digo homem, digo também a mulher. Que essas tecnologias nunca vão chegar ao nível do homem. Por isso não confie cegamente nessas tecnologias. Na medicina agora estão a criar escolas de medicina onde só vão estudar através da inteligência artificial. Significa que já não vais ter contato com o doente. Mas já há informações que só você obtém com o contato com o doente, com o exame direto do paciente. Amém? Então, você nunca será substituído, só se você não compreender aquilo que de extraordinário Deus colocou em você. Então, Deus intervém quando a lógica diz que não. Aí é onde Ele opera. Quando olhamos que isto é impossível, é quando Deus tem prazer de operar. Assim vemos também em Gênesis 18:14. A palavra diz que existe alguma coisa impossível para o Senhor. Dentro de 1 ano voltarei a você, Sara, e terás um filho. Veja só, para a lei natural, um homem com 100 anos e uma mulher com 70 anos, era possível conceber? Igreja, você está aqui. Você não é médico, mas já viu alguém com 70 anos aqui no mundo terreno, de forma normal, conceber com 70 anos? Mas aqui está a prova que para Deus nada é impossível. Deus falou, mas Sara duvidou. Felizmente Abraão não duvidou. Abraão teve fé. 1 ano depois, Sara teve um filho, contra todos os prognósticos, e a partir daí saímos todos nós. A partir daquele filho, você é fruto da descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Amém? Em Jeremias 32:17, a palavra, o profeta nos traz aqui: ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força fizeste o céu e a terra. Ele nos vem confirmar que nada é impossível para ti, Senhor. Então não se limite às dificuldades, amado. Não se limite à situação de deserto que você pode estar a passar. Não se limite à situação catastrófica, às vezes na saúde que nós passamos. Há um Deus do impossível que está pronto para agir. Basta você confiar nele e clamar nele. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Temos o exemplo em Lucas 1:37, o exemplo da Maria, quando o anjo apareceu dizendo que Maria, você vai dar à luz. Maria era virgem. Maria ficou incrédula. Como é possível? Ela duvidou. Eu sendo virgem, engravidar e dar à luz a um bebê? O anjo Gabriel disse, o Espírito Santo, e ela creu. E a partir dela nasceu Jesus aqui na terra. Então, este é outro exemplo de que Deus é contra a lógica humana. Você não pode querer às vezes entender muitas coisas de Deus. Há coisas que são mistérios, mas você tem que entender que Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Não é errado você idealizar coisas. A Bíblia diz, coloca os teus planos no Senhor e Ele abençoará. Não é errado você fazer projeções, mesmo que sejam ambiciosas, mas você tem que projetar e colocar aos pés do Senhor. Você não pode viver estagnado. Você não pode viver conformado com a vida pacata que você está vivendo até hoje. Você tem que olhar para frente e tomar conta da palavra. Se Deus disse que eu vou reinar, eu quero reinar e vou reinar. Se Deus disse que eu vou viver o extraordinário, aqui onde eu estou, no emprego que você está, você tem que ser a luz.
A luz não é porque só você vai brilhar, é pelas coisas extraordinárias que você vai fazer ali, que outros não vão fazer. Você não pode ser igual ou inferior àquele que não tem Cristo, aquele que não tem o Espírito Santo dentro dele. Você está a entender? Onde quer que você esteja, se você não está a brilhar, se você não está a ser bendito naquela zona, algo está errado em você. Então clame ao Senhor. Busca discernimento através do Espírito Santo para ver o que de errado você tem feito. Ou melhor, o que de errado você, o que de bom você não faz. Porque nem sempre fazemos coisas erradas, às vezes simplesmente não fazemos. Não queremos usar a nossa mente para pensar. Estamos passando às vezes por situações difíceis na nossa casa, nos nossos filhos ou nas nossas finanças. Não é lamentando-se que você vai ultrapassar aquela situação. Coloque aquele assunto aos pés do Senhor. Busque discernimento. Se você tem que jejuar, jejua. Se você tem que clamar, chorar, quebrantar-se, quebrante-se. Deus nunca vai estar indiferente ao seu clamor. Nós aprendemos aqui, na pregação passada do pastor Tomé, a oração que Deus ouve. Os requisitos, não vamos falar aqui, foi bem desenvolvido aqui. É uma das chaves para você alcançar o extraordinário. Se você esteve aqui e não, ou se você não esteve, busque essa pregação, porque já foi lançada. Aprenda como fazer a sua oração chegar e ser ouvida ao Senhor. Amém? Nós temos vários exemplos na Bíblia onde Deus quebra as leis naturais para salvar o seu povo. Em Josué capítulo 10, versículo 12. A 13. E disse na presença dos israelitas, Josué clamou: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Então, mesmo que Deus tenha que parar o tempo, Deus para o tempo para te levar ao extraordinário. Porque para a nossa mente humana, para a lei normal da física, não é possível parar o sol nem a lua. Mas a Bíblia nos mostra esse exemplo, que Deus, através do clamor de Josué, parou o sol, parou a lua, até que todos os inimigos fossem destruídos. Amém? Se nós entrarmos no Novo Testamento, vemos a manifestação do extraordinário de Deus através do ministério de Jesus. Porque Jesus Cristo é a materialização extraordinária de Deus entre nós. O Senhor Jesus fez muitas coisas aqui na terra. O seu ministério quebrou todo o paradigma, quebrou tudo aquilo que a experiência humana dos religiosos da época, dos físicos até aquele momento, aceitavam e criam. Uma das maiores demonstrações do extraordinário que Jesus operou foi a nível da provisão ou da multiplicação. Vemos essa passagem em Mateus 14, versículo 19 e 20. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram
12 cestos cheios. Amados, a Bíblia nos mostra que 5.000 almas estavam famintas. E através de 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou abundantemente aquele pão e aquele peixe, para que todos comessem e ficassem saciados. E ainda mais sobrou. Então, o pouco nas mãos de Jesus vira muito. Se você coloca seus assuntos, suas preocupações justas na mão de Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, amados. Em 2 Coríntios 9:8, a palavra nos mostra, o apóstolo Paulo aqui nos traz essa palavra poderosa. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. É mais uma afirmação disso que estávamos falando. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, amados, daquilo que você pede, daquilo que nós desejamos. Não só Ele pode te dar para você sobreviver, mas Ele gosta de te dar mais do que você precisa. Não para você acumular, não para você reter, para você compartilhar com os outros. Já falaremos disso mais à frente. Então Deus é a fonte que nunca seca. Porque Deus não é apenas o seu auxílio, Deus é a sua fonte, amado. A fonte inesgotável. Isso nos é confirmado em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então Deus é aquele Deus que supre as nossas necessidades. Quando nós vivemos uma vida dependente dele. Na área da saúde, Jesus também manifestou o extraordinário, com muitas curas inexplicáveis. A Bíblia diz em Mateus 4:24 que todos aqueles enfermos eram levados a ele e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou, segundo a fé. Isso vamos falar também à frente, que é uma das chaves, a fé genuína. Então, segundo todo aquele que se aproximou de Jesus, pedindo a cura, crendo que ele ia curar, ele os curou. Um dos maiores exemplos de extraordinário que Jesus fez foi na ressurreição de Lázaro. Lázaro era seu amigo, mas Jesus queria quebrar com toda a incredulidade dos judeus para que acreditassem que foi Deus que ressuscitou a Lázaro. Depois que ele teve a informação da morte, ele ainda esperou mais 2 dias. Porque pela medicina, você pode aparentemente perder todos os sentidos hoje. Dia seguinte você pode ressuscitar. Já aconteceu isso. E Jesus sabia disso. Porque os incrédulos podiam dizer, não, ele não estava morto, ele estava apenas em coma. Você pode estar em coma profundo. Alguém te toca, você não reage, parece que você está morto. Mas Jesus, de propósito, fez passar aquele tempo que a ciência permite que isso aconteça,
Amém? Quando o corpo já estava se apodrecendo, tanto que quando ele chegou, Maria diz: não entre aí porque já está a cheirar mal. Para você ter noção do extraordinário que foi aquele milagre. Em voz alta, ele clamou: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas. Então Lázaro foi ressuscitando, que depois que ele ressuscitou, como era uma evidência imbatível, aqueles líderes dos sacerdotes no templo, os fariseus, queriam matá-lo, porque era um poderoso testemunho. Não só queriam matar a Jesus, mas também queriam matar a ele, porque ele era o testemunho vivo, porque muitos viram. Este é um exemplo do extraordinário sobre a morte, porque Jesus venceu a morte por mim e por você, amado. O que ele não pode fazer? Há algo que ele não pode fazer? E o próprio Jesus dizia aos discípulos, no próprio livro de João, já no versículo 25, que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Todo aquele que perder a sua vida por mim, a viverá. E aquele que a ganhar a sua vida, negando a Jesus, já perderá. Amém? Então, existem chaves. Vamos entrar agora numa fase mais profunda. Chaves bíblicas para viver o extraordinário de Deus. Porque o extraordinário de Deus não acontece por acaso. Não é porque você já foi salvo que aquilo vai acontecer automaticamente. Existem chaves que você tem que conhecer e agir através dessas chaves, para que você comece a viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Amém? Então existe um ambiente favorável para isso. A primeira chave é a fé genuína. Repita comigo: fé genuína. Porque a fé é o combustível do milagre. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Amado, se você não acredita em Deus, você não acredita em Jesus, a sua obra, a conquista que você obteve através da sua morte e ressurreição, você já está a perder tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso é que a fé tem que ser genuína. Não pode ter manchas, você não pode ficar no meio, se creio, se não creio. O conceito de fé em Hebreus 11:1 diz que fé é você ver sem crer. Ou melhor, desculpa, é crer sem ver. Desculpa. Você tem que crer antes de você ver. Você não pode ser como Tomé foi, que eu tenho que ver Jesus, e eu tenho que agarrar as mãos dele, eu tenho que tocar ali onde entrou a lança, ver se. Por isso Jesus disse: felizes são aqueles que sem verem creram. Então aquilo que você deseja na sua vida, você tem que acreditar. Quando você está a orar, você tem que imaginar aquele cenário. Se é uma empresa, você tem que imaginar aquela empresa a fluir, você a reinar naquela empresa. Se é no seu casamento, você tem que imaginar essa pessoa com as características físicas. Se é no seu ministério, se são os seus filhos, você tem que imaginar cada um dos seus filhos a reinar na área que você gostaria que eles reinassem. Isto é fé genuína. Porque em Marcos 9:23 diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Então, sem fé
não conseguiremos, amados. Então, é a chave principal para que nas coisas espirituais você possa romper. A segunda chave é a obediência incondicional. Diga comigo, obediência incondicional. Mais uma vez, obediência incondicional. Você tem que seguir o exemplo de Jesus. Quando o pai o chamou, disse: meu filho, deves descer à terra. Precisas morrer para salvar aquelas criaturas que estão lá. Jesus não duvidou, desceu. E foi obediente, como diz, até a morte de cruz. Mesmo sabendo tudo o que ele ia passar. Quando o Espírito Santo te diz: deixa isso, não faça aquilo, ou vá por este caminho, você tem que obedecer mesmo que não te agrade. Isso chama-se obediência incondicional. Você não pode pôr condições. Temos o exemplo de João 2:5, o exemplo no casamento, onde tinha acabado o vinho. Houve uma instrução que Jesus deu, e a mãe foi transmitir aos serventes, aos trabalhadores: fazei tudo quanto ele vos disser, quanto Jesus vos disser. E exatamente eles fizeram tudo quanto Jesus disse. E o que aconteceu no fim? A água se converteu em vinho. Aquele casamento que estava à beira de entrar em colapso foi elevado. Amém? Na Bíblia também tem outra passagem da cura de Naamã. Naamã era um general do exército sírio que nem era judeu, mas tinha lepra. Ele estava desesperado. A sua empregada disse a ele, imagina lá a empregada, que era uma israelita, aconselhou a ele para ir buscar o profeta Eliseu. Ele obteria a cura. Ele não duvidou, ele foi. Só que quando chegou lá, o profeta nem recebeu. Mandou ainda o ajudante dele: vai lá mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes, você será curado. Ele sentiu-se humilhado, porque ele era um general. Sabe o que é um general naquele tempo, né? Do exército sírio. Naquele momento era todo poderoso. Quase que ele não queria ir. Os seus ajudantes lhe aconselharam: mas o que o general perde? Não perde nada. E ele ouviu e obedeceu. Porque o Rio Jordão, comparado com os rios dele, ele dizia que eram sujos. Como é que eu vou entrar nesse rio sujo? Mas ele obedeceu, e a Bíblia diz, em 2 Reis 5:14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou limpo, ou seja, ficou sarado. Amém? Então, são apenas 2 exemplos, na Bíblia tem muitos, para você compreender a importância da obediência incondicional. A terceira chave é a oração fervorosa e da ousadia. Diga comigo, oração fervorosa. Oração ousada. Um pouco desta chave vocês já beberam na pregação passada que o pastor Tomé trouxe. Não vamos demorar muito aqui, mas amados, Deus responde a orações, a oração que é clamada com intensidade, com fervor. Você tem que entender isso. Não é só orar uma vez, Senhor, já está. Você tem que orar persistentemente. A Bíblia diz: orai sem cessar. Temos o exemplo na Bíblia, em Tiago capítulo 5, versículo 16, que nos diz
que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, esta é a oração fervorosa. Se supõe que você é o justo que está a falar aqui na Bíblia. A oração, primeiro, tem que ser fervorosa. Segundo, tem que ser uma oração com fé. Porque você tem que crer, tem que orar segundo a palavra de Deus. Você tem que declarar a palavra de Deus com ousadia, crendo que Deus é o quê? Deus é fiel com a sua palavra. Aquilo que Deus escreveu nesta Bíblia, Ele tem compromisso com essa palavra. Na situação que você está a passar, seja financeira, seja na saúde, seja o que for, seja no emprego, você começa a orar debaixo daquela palavra, declarar aquela palavra, trazer o rema daquela palavra. Isto é oração fervorosa. Por isso é que aqui diz, a oração feita do justo, ou também outras versões dizem, a oração feita com fé, pode muito em seus efeitos. Eu trago algumas versões, mas você pode buscar as suas também. E em Jeremias 33, 3, aqui o profeta nos ensina, clama a mim, e eu responderei, anunciarei-te grandes coisas, firmes que você não sabe. Clama, clama, você tem clamado a Deus? Você tem falado no íntimo com Deus? Porque orar não é só pedir, muitos só sabem pedir. Você precisa aprender que a oração fervorosa é uma chave, mas tens que aprender a orar. Amém? Agora, como falamos no início, a maior obra extraordinária que você vai encontrar que Deus fez é a nossa salvação, amados. Você tem que entender que começa a olhar para trás onde você estava, você quando era velha pessoa, porque eu às vezes me comparo a mim o que eu era antes. Não tem nada a ver com isto que vocês estão vendo aqui. E eu reconheço que se não fosse pela ajuda do Espírito Santo, era impossível eu ser o que eu sou hoje. Se não fosse pela ajuda do Espírito Santo, era impossível a minha esposa ser o que é hoje. Não tem comparação. Esse é o maior milagre. Porque houve uma batalha para você estar aqui, amados. Não pense que foi fácil. Quando diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, é porque a batalha foi difícil. O seu maior milagre extraordinário que Deus fez foi arrancar você e eu das trevas, das garras de Satanás e colocar no reino de Cristo. Você é fruto de um milagre, você é fruto de uma obra extraordinária. A Bíblia fala-nos de tudo aquilo que falamos aqui, de exemplos de coisas extraordinárias, mas a salvação é a obra-prima do extraordinário, porque a partir dessa obra perfeita, nós ganhamos tudo aquilo que está escrito na Bíblia que nós ganhamos. Diz que nós somos mais que vencedores em quê? Em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor em todas as áreas. Não aceita a derrota. Às vezes alguns se conformam com a derrota. É diferente de derrota lá no futsal. Ali você diz, obrigado, Senhor. Vou descansar. Foi um livramento. Mas na vida que Deus quer para você, na vida extraordinária, você tem que saber que vai ter desafios, vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas você, o final vai ser o quê? Que você será mais que vencedor.
Porque já foi conquistada lá atrás, na cruz, há 2000 anos atrás. Quando a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que está no mundo, é para você nem ter medo das obras do maligno. Porque ele vai tentar. Mas você tem que saber, Satanás, você já foi derrotado. O teu lugar é lá no lago do fogo, do enxofre. Ele não gosta que você saiba disso. Em Colossenses 1,13 nos mostra esta verdade que o qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de Deus. Amém? E há grandes bênçãos para nós, como está escrito em 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama Deus? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Imagina lá que nenhum olho viu, o teu olho ainda não viu aquilo que Deus tem para você. O teu ouvido ainda não ouviu aquilo que te espera, que te aguarda. É o que está nos a dizer aqui. Porque Deus já preparou tudo. Deus disse que você e eu vamos reinar aqui na terra antes de subirmos aos céus. Você vai ser extraordinário onde você estiver. Por isso, mais uma vez, diga comigo, levanta a sua mão direita. Deus me chamou para viver uma vida extraordinária. Deus me chamou para viver uma vida extraordinária. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Deus não escolhe pessoas, Deus não escolhe os capacitados. Deus escolhe aqueles que não estão preparados, Ele os prepara. Temos vários exemplos bíblicos disso. Imagine a vida de Gideão, se você vai ler depois na sua casa em Juízes, capítulo 6 e 7. Gideão estava escondido num lagar, todo cheio de medo, e ele foi transformado em um libertador. Pedro, que era um pescador, foi transformado em um pregador de Pentecoste que alcançou 3.000 almas em uma só pregação. E Paulo, que era o maior perseguidor dos cristãos, tornou-se e transformou-se no maior plantador de igrejas. Amém? Então não há nada impossível para Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, nos confirma isso. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura, para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes. E escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente para nada, e o utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes. Amém? Então não se sinta diminuído. Às vezes vejo alguns irmãos que se rebaixam, porque às vezes ficam a comparar com um e com outro. Deus não faz acepção de pessoas. As bênçãos que Ele declarou é para todos nós. Seja judeu, seja quem for, até os confins da terra. Nós estamos incluídos lá. Então não fique desanimado achando que você foi esquecido. Deus não esquece ninguém. Apenas você tem que entender se você está no sítio certo. Porque às vezes nós queremos estar no sítio errado. Se Deus te chamou para estar aqui,
é ali onde você vai brilhar. É ali onde você vai prosperar. Mas se você quer estar aqui, enquanto Deus disse para você estar ali, alguma coisa errada pode acontecer. Porque você já não está a obedecer. Está a quebrar uma das chaves. Amém? Então Deus opera muito além daquilo que pensamos e imaginamos. Porque para Deus Criador não existe absolutamente nada impossível. E como vimos agora, Ele usa os improváveis para confundir os soberbos, os arrogantes, aqueles convencidos que são os melhores. Ele abre caminho e rios novos no meio do deserto. Amém? Então, para você viver o extraordinário, você precisa abandonar a segurança do barco da lógica humana. É necessário dar passos de fé ousados, crendo na fidelidade e na palavra de Deus. O sobrenatural exige confiança irrestrita e entrega total ao Senhor. Repito, entrega total ao Senhor. Você não pode se entregar a meias. Na parte final da nossa pregação, nós vamos então falar uma área que tem atingido a muitos irmãos, que é o extraordinário de Deus nas nossas finanças. Preste muita atenção o que Deus tem para você nesta área. Especialmente se você está passando por lutas e não entende por quê. É preciso ter uma fé com estratégia. Nós primeiro falamos que uma das chaves era a fé genuína. Mas aqui nesta área tem que haver uma fé com estratégia. Diga comigo, fé com estratégia. Precisa ter sabedoria do alto para você se livrar de certas lutas, certas dívidas. Então, é preciso nós conectarmos a nossa fé espiritual a uma atitude prática. Esta é a estratégia. Implica uma atitude prática. Se você ver o que está escrito em Provérbios 22:3, o prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas os ingênuos seguem adiante e sofrem as consequências. O que Deus está falando aqui? Às vezes nós sabemos que aquele caminho que eu quero seguir, ou aquele investimento que eu quero fazer, não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Cada coisa que você vai fazer, a Bíblia diz que você tem que glorificar a Deus. Não é porque você recebeu um valor que já você vai aplicar uma coisa que aos olhos do mundo está a prosperar. Você precisa estar conectado. Você precisa ter prudência. Porque a prudência é a capacidade de você pensar antes de agir. Analisar todos os prós e contras. Ao passo que aquela pessoa ingênua ou inexperiente é a pessoa que não presta atenção aos avisos. Por exemplo, se você vê que está para mudar o tempo, está a vir um vendaval, está a relampejar, mesmo assim você se lança ao mar. Enquanto a lógica diz que quando o tempo está mau, você não pode ir ao mar. O que você espera que aconteça? Então, não podemos ser imprudentes. Na vida diária, devemos fugir de situações ruins. Devemos, amados, afastar-nos de certas amizades. Você não pode andar com uma pessoa que te aconselha para as coisas que não são de Deus. Você não pode querer se unir num negócio com alguém que é um fracassado naquela área. O que vai acontecer? Vocês vão fracassar.
Com quem que você se une para investir ou fazer empresas? Cuidado. Você é aguerrido, você conhece a Deus, você não pode se unir a uma pessoa que não tem Deus, que não tem os princípios de Deus. Vão começar a chocar, vão começar a haver lutas aí na empresa. Quando você diz, não, isto aqui fomos abençoados, vou entregar a casa do Senhor de gratidão, o outro está dizendo, não, isso aí não. Começa a haver lutas, desunião. E onde há desunião, vai prosperar essa casa. Está escrito, a casa onde não há união não prosperará, será destruída. Precisa evitar o perigo de mudar o caminho, saber mudar o caminho quando você nota uma tentação ou um perigo naquele lugar. Devemos ouvir os conselhos das pessoas de Deus. Porque às vezes algumas pessoas nos aproximam a pedir um conselho, mas na verdade eles já têm a decisão deles. Então por que você vem pedir conselho se você já tem a sua decisão? Às vezes o conselho nosso não coincide com o teu desejo e você faz o teu caminho, depois podem vir as consequências. Uma coisa que você tem que aprender é que a fé não caminha com a negligência. Deus não abençoa a má administração. Então, não adianta orar por um milagre financeiro se você continua gastando o que não tem e usando o dinheiro sem nenhum critério ou temor. Isso é falta de estratégia. Eu tenho dito às vezes que Deus nunca vai ser pedra de tropeço para ninguém, porque Ele próprio condena, diz, ai daquele que será pedra de tropeço para os pequeninos caírem. Melhor seria lançar-se no fundo do mar, não é? Como é que Deus vai te dar recursos se você não entende essas coisas? Você vai usar aquela bênção para perdição, para esbanjar em coisas do mundo, em coisas fúteis. Você pode cair e Deus ser o culpado disso. Deus nunca vai te dar isso, porque Ele conhece o nosso coração. Então, você não pode, você tem que clamar, porque a Bíblia diz, sede bons gestores, bons mordomos daquilo que eu vos dou. Você precisa pedir, Deus ensina-me a ser bom mordomo das bênçãos que o Senhor me dá. Quando você pede a bênção, já você tem que pedir, Senhor, prepara-me para gerir a bênção. Porque se a Bíblia diz que muito mais daquilo que eu peço me será dado, eu tenho que me preparar para gerir aquela bênção. Veja o que aconteceu. Eu orava lá na farma, declarei este ano de produção, ano de frutificação. Fui ali orando pelas plantas. Você pensa que as plantas não precisam ser oradas? As plantas é uma parte da criação. Eu cheguei ali a declarar o sangue de Jesus. Quebrei todo o espírito predador, porque nunca aquela terra prosperava, nunca dava. Amados, eu cheguei lá ontem. Eu estava a falar à minha esposa. As árvores estão tão carregadas de frutos. Enquanto já alguns da célula sabem que já está ali cheio em casa, até não temos onde guardar. Os congeladores todos estão cheios. Graças a Deus mesmo. Lá na farma, não sei se está aqui alguém da farma. Os homens de Namicopo não estão aqui. É como se não tivessem colhido. Está tudo carregado, tudo cheio de frutos. Quer dizer, aqui eu tenho dito aos meus filhos, temos que não deixar apodrecer a fruta.
Temos que exprimir, guardar nos congeladores, pelo menos para ocupar menos espaço, porque também Deus não se agrada. Você clama, você pede, depois você desperdiça a bênção. Não sei se está a entender, amados. Você não pode desperdiçar aquilo que Deus te dá. Eu tenho um temor dentro de mim e me incomoda aquilo. Como evitar que haja perdição? Porque é muita produção. Deus nos deu muito mais daquilo que nós pedimos. Qual foi a estratégia de José no Egito? O próprio Potifar viu que Deus era com José. Havendo um momento de seca, 7 anos que se avizinhavam de crise severa, Deus deu a José uma estratégia de gestão. Diga comigo, estratégia de gestão. Corte de gastos excessivos e armazenamento. Você precisa aprender essas coisas. Aprender a gerir aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Mesmo que sejam 10 meticais, você tem que gerir aqueles 10 meticais, fazer render aqueles 10 meticais. Você precisa cortar muitos gastos excessivos e desnecessários que temos tido, amados. E você precisa também, como dissemos aqui, armazenar. José definiu uma estratégia. Da produção que tinham nos 7 anos, começou a guardar 20%. Você conhece essa história? 20%. Você tem guardado 20% do que você ganha? Ou você come tudo o que você recebe? Aprendam o que a Bíblia nos ensina. Então, Deus vence a crise com sabedoria administrativa. Deus nos dá essa sabedoria para nós gerirmos. Você não pode gastar tudo o que você recebe. Jamais. Se Deus te dá 1000 meticais, aprenda a guardar 200 meticais. A guardar. Não é depois que aparece ali na esquina uma coisa, já quero ir comprar. Temos o exemplo da viúva e do azeite, em 2 Reis 4. Ela estava afundada de dívidas, os credores queriam levar os seus filhos. Ela aproximou-se ao profeta Eliseu. O que o profeta fez? O profeta fez cair dinheiro do céu? Não. O profeta apenas deu-lhe uma estratégia de ação. Disse: vá, busque na toda a vizinhança todas as vasilhas que você conseguir encontrar. Vá para a sua casa, feche a porta e comece a verter o pouco que lhe restava. Era a última noite que ela tinha para comer com os seus filhos. Começou a encher todas aquelas vasilhas até que já não tinha mais vasilhas. Aí o azeite parou de jorrar. Ela conseguiu pagar todas as dívidas que tinha e ainda lhe sobrou para viver longos anos. Estratégia de ação. Então, em tudo, em Deus, você tem que trabalhar, você tem que se mover. Não pense que Deus vai lhe dar de bandeja, mas Ele tem poder para te dar. Só que não é assim como ela funciona. Então, Deus quer que você viva uma vida extraordinária também nas finanças. Existem, rapidamente, estamos mesmo no fim, 3 chaves nesta área da sabedoria financeira. A primeira chave é cortar e organizar. Ou seja, você precisa alinhar a sua mente com a palavra. A palavra de Deus diz o quê? O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro
e em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Está escrito. Então reconheça onde o seu dinheiro está sumindo, amado. Sente com a sua esposa. Se você não está casado, comece a analisar onde é que o dinheiro vai. Onde é que o dinheiro está a desaparecer. Então precisas fechar as brechas da vaidade, as brechas do consumo desenfreado. Às vezes a vaidade estraga tudo. Se você sabe que quando vai na loja não consegue parar de comprar, então não vá à loja. Amém? Se você sabe que cada vez que eu entro ali, saio sem dinheiro, não entre. Fuja. A segunda chave aqui nesta área precisa honrar os compromissos. Honrar os compromissos. O que isso significa? Tudo aquilo que você declara com a sua palavra, você tem que cumprir. Se é para dizer sim, diga sim. Se é para dizer não, diga não. Veja o que a Bíblia fala em Salmos 37, 21. Tem muitas versões. Eu coloquei esta versão aqui da Nova Bíblia Viva, porque é um português para que todos entendam, para que não traga o português do meritíssimo aqui. Os maus, leia comigo. Amém? Outras versões são mais duras. Dizem os ímpios pedem emprestado e depois dizem não tenho como pagar. Os justos têm o bastante para si, porque tem um princípio que eles vivem e ainda podem dar com generosidade. Ou seja, que lhes sobra para dar. A Bíblia diz que você foi chamado para ser o cabeça. Sabe o que significa ser o cabeça? Você já entendeu o que significa isso? Ser o cabeça é estar em cima, não é ter cabeça grande. É estar em cima em tudo. Ter os teus celeiros cheios. Ter recursos para si, para seus filhos e ainda ter recursos para abençoar. A Bíblia também diz que nós estaremos sempre ao de cima. Deuteronômio 28. São palavras de Deus, de bênção. Vocês terão para emprestar e nunca para pedir emprestado. Amados, está escrito para mim e para você. Estou a falar de o quê? Extraordinário nas finanças. Quem tem ouvidos, ouça. Então você precisa fazer acordos honestos. Encare as dívidas de frente e peça a direção a Deus para pagá-las, amado. Mesmo que seja pouco. É um princípio de Deus. A terceira chave, embora coloquei de terceira, mas na verdade é a primeira, é priorizar o reino. Diga comigo, priorizar o reino. Nunca retenha o que pertence ao Senhor. Nunca retenha o que pertence ao Senhor. Há coisas que você tem retido, que Deus quer te tocar hoje, para que você não retenha o que é dele. Você cantou aqui, tudo vem de ti, tudo é para ti. O que você tem retido que não te pertence? Você vai ler comigo agora, em voz alta. 1, 2, 3. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aleluia! O exemplo que demos agora do testemunho das frutas, de tudo que está acontecendo lá na farma, vos garanto, amados, é fruto disto aqui. Se você não entender isso, você não está aqui, então. Nós colocamos de terceiro, mas na verdade isto é o princípio. O verdadeiro princípio para você viver o extraordinário nas suas finanças, você tem que reconhecer o que é de Deus, o que não é teu. São somente 10%. Você tem tido dificuldade para compreender isto. Você está a perder viver o extraordinário de Deus. Às vezes, Deus te abençoa com um extra. O que o mundo faz? Estou a dizer o mundo, não estou a falar de você. Imagina que você ganha 10 mil. De repente, Deus te abençoa com mais 10 mil. Extra. O que o mundo faz? Você não faz isso. O que o mundo faz? No final do mês, o mundo diz: ei, estou folgado, vou fazer uma festa. Eu ganhei 10 mil que eu não esperava. O mundo se esquece o princípio é o mesmo. Deus te abençoou com mais 10 mil. Não era para você gastar esbanjando em coisas fúteis. Era para você cumprir o mesmo princípio daqueles outros 10 mil físicos que você recebe todos os meses. Você está aqui? A primeira coisa que você tem que fazer com aquilo que Deus te coloca é separar aqueles 10%. Eu antes, já testemunhei aqui, eu primeiro pagava as dívidas. Misericórdia. Não tinha entendimento, mas eu estava cheio de dívidas. As minhas dívidas, se eu falar aqui, vocês não vão acreditar. As nossas dívidas, porque tudo era dívidas. Então eu dizia, não, o que eu ganho primeiro tem que pagar as dívidas, aquilo que sobrar é que eu vou tirar os 10% para Deus. Eu fazia isso, sendo já cristão. E discuti com líderes, com pastores sobre isso. Não, eu tenho essas dívidas, eu tenho que pagar essas dívidas. Mas depois que o Espírito Santo me revelou, porque não foi por mim, foi por Ele, como é que eu devia proceder, amados? Você não tem ideia. Esta palavra se cumpre 100% na minha vida, na nossa vida. Os nossos celeiros começaram a transbordar. Nunca mais. Não quer dizer que as dívidas já acabaram. Estamos lutando para honrar até o último tostão. Ainda temos uma dívida que, se Deus quiser e Deus quer, próximo mês estará liquidada totalmente. Amém? Este princípio, amado, viva, é o único versículo que a Bíblia, que o próprio Deus nos põe à prova. Não há outro versículo. Mas você tem que entender que não é por interesse. Você tem que entender primeiro e fazer de coração grato, em primeiro lugar. Com generosidade, com alegria no coração. Reconhecendo que tudo vem dele, tudo é para ele. Porque há um princípio quando você cumpre isso. Quando você entrega o seu pouco, o Deus da generosidade e desprendimento, você aciona uma lei que chama-se a lei do transbordamento. Estuda depois o que é essa lei. Lei do transbordamento. Você vai transbordar. Você vai cumprir aquilo que está escrito lá.
em Deuteronômio 28, os primeiros 15 capítulos. Vai ler, você vai viver aquilo. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Você vai viver isto que está aqui. 1 Reis, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha na sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Porque você estará vivendo nos princípios de Deus. Para terminar, amados, Deus desde o princípio nos deu o domínio aqui na terra. Você foi feito para dominar tudo e todos, todas as espécies. Jesus já nos disse que vós sois a luz do mundo. E Ele quer que onde nós estivermos, qualquer que for o lugar que você for inserido, Ele quer que você viva e manifeste o extraordinário. Se é na saúde, se é no desporto, se é nos negócios, se é no ministério, você tem que ser o extraordinário nesse lugar. Se é nas finanças também. Não há nenhuma área que Deus quer que você seja ofuscado ou viva na miséria. Porque nós fomos chamados para reinar. Amém? Fique de pé. Você está pronto para orar? Vamos quebrar algumas coisas que impediam você viver o sobrenatural. Coloca as suas mãos em alto. Aquelas mãos que Deus diz que são santas. Pode ser a sua mão direita. E clame comigo: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante da Tua presença santa e soberana. Nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Deus do extraordinário. Eu Te agradeço pelo milagre da minha conversão, das trevas para o reino de Cristo. Eu reconheço da Tua graça, a Tua abundante graça, que foi o maior ato extraordinário que em mim aconteceu. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, eu creio que Deus me chamou para viver uma vida extraordinária. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, eu e a minha casa vivemos o extraordinário de Deus na nossa vida espiritual, na oração fervorosa, no jejum espiritual, na provisão divina, na saúde, na fé genuína, na obediência incondicional e na direção do Espírito Santo, na área financeira, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai Santo, eu reconheço que Tu és o Deus do extraordinário.
Em nome de Jesus. Não nos dobramos diante dos relatórios de crise deste mundo. Diante dos relatórios de crise deste mundo. Nem diante da escassez da terra. Porque a nossa vida está firmada na riqueza da tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela autoridade da tua palavra. Nós levantamos a nossa voz agora contra todo espírito de miséria, contra toda força de humilhação, contra toda opressão e escassez que tem tentado paralisar e sufocar a minha vida financeira, da minha família, dos meus negócios e da nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda a barreira espiritual que impede as portas de se abrirem, todo bloqueio em negócios, todo desemprego e toda retenção ilegal do inimigo contra a colheita dos teus filhos, caia por terra agora, caia por terra agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos, nós clamamos por um milagre extraordinário na vida daqueles que estão afundados em dívidas. Quebra as correntes do cativeiro financeiro. Da mesma forma que o Senhor enviou uma estratégia e o azeite multiplicou na casa daquela viúva. Envia socorro, envia livramento agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abra as portas que o homem disse que estavam trancadas. Traz à luz recursos inesperados, causas na justiça resolvidas e a provisão sobrenatural que faz a botija e a panela transbordarem no meio do deserto, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, nós não pedimos apenas o milagre do dinheiro, nós pedimos o batismo da sabedoria. Derrame sobre a tua igreja a mesma mente estratégica que deste a José no Egito. Em nome do Senhor Jesus, arranca toda cegueira espiritual, todo impulso consumista, toda falta de discernimento e toda negligência com os recursos. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos inteligência financeira, Senhor, autocontrole para cortar os gastos errados, sabedoria para negociar e pagar cada centavo de dívida, e um coração profundamente fiel e generoso para honrar o teu reino com os dízimos e as ofertas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós profetizamos que o tempo da vergonha acabou. Comece agora um tempo de restituição, de dignidade e de abundância,
Que cada trabalhador, cada empresário, cada autônomo e pai de família saia deste lugar de cabeça erguida, sabendo que a sua fonte é o céu e que Jeová Jireh já providenciou a vitória. Nós declaramos a tua paz, a tua suficiência em cada lar. Eu declaro que a minha fonte não é a terra, a minha fonte é o céu, o Deus do extraordinário. Quebra as minhas dívidas, derrama sabedoria na minha mente e faz a minha botija transbordar. Eu não vivo de migalhas, eu vivo da provisão de Jeová Jireh. Nós declaramos no nome poderoso, majestoso, glorioso, invicto, santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palmas para o Senhor. Aleluia. Amados, você toma posse do que Deus já declarou para você e você próprio declarou. Comece agora agarrando nas chaves que Deus trouxe para você. Em cada área, você conhece os seus pontos fracos, você conhece os seus pontos fortes. Agora cabe a você trabalhar e viver o extraordinário de Deus, porque essa é a vida que Deus conquistou para mim e para você. Amém? Num espírito de alegria, você foi abençoado. Traga suas ofertas e dízimos à casa do Senhor. Pode sentar, amado, enquanto nós passamos a palavra